E aí, pessoal, beleza? Boa noite, gente, tudo bem? Tudo bem? Nós vamos entregar um arquivo de riqueza número 6. Hoje o arquivo de riqueza sobre o livro... Qual é o livro? Quem já sabe? Tadã! Este é o livro! Por que este livro? Para você que está vindo aqui pela primeira vez, a gente está fazendo uma leitura e interpretação dos 17 arquivos de riqueza deste livro fofo, querido, escrito pelo T. Harv Eker. Os Segredos da Mente Milionária. Segredos da Mente Milionária. E hoje estamos aqui, eu, Guilherme, E eu, Kátia, falando sobre o arquivo de riqueza número 6, que é... este aqui. As pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos, e as pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. E o que é que isso quer dizer? Você deve estar se perguntando já. Que pensamento que vem à mente logo que você pensa sobre o título, a chamada do arquivo de riqueza número 6? Bom, uma boa parte das pessoas com mentalidade pobre, não vamos dizer pobre, mas com mentalidade pobre, elas enxergam que as pessoas ricas são os idiotas, que são pessoas que têm sorte, guardam ressentimento sobre ela. Que são mesquinhos, que não dividem o que tem com os outros. Que para ser uma pessoa boa, essa pessoa não pode ser rica, se ela é uma pessoa rica, ela é uma pessoa que passou a perna em alguém, e quantas outras coisas mais. Naturalmente, isso O que acontece? Se essa imagem que você cria das pessoas que têm hoje patrimônio financeiro talvez superior ao seu, como é que é o teu sentimento com relação a elas? É um sentimento de ressentimento? Ou é um sentimento de alegria por ver eles? Vamos dizer assim, que baseado na nossa educação, né, aqui no Brasil, a gente tem normalmente uma questão de distância, né? A gente cresceu com uma distância de quem tinha um patrimônio maior. Pensa na sua cidade quando você era pequeno, quando você era criança e adolescente. Quem eram as pessoas financeiramente ricas da tua cidade? E como é que você se sentia em relação a elas? E principalmente, não só você, mas como que a tua família se sentia com relação a elas? Sentia uma distância, se sentia menor, maior ou igual a elas? Como é que era esse sentimento? Vai contando aí para nós, nas mensagens ali embaixo na live, que a gente gostaria de saber também. Porque a gente sabe que existia uma distância, né? Não era uma coisa natural, assim, é muito da nossa sociedade, né? De gerar essa distância entre... na verdade é uma divisão, né? Ricos e pobres, né? A gente se divide quando a parte financeira, o resultado financeiro não é o mais importante, né? Bom, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é um trecho que está no livro. Se você quer ser uma pessoa boa, mas considera os ricos naturalmente maus, ou seja, se você pensa que eles são pessoas más, você nunca vai ser um deles. É impossível. Como é que você vai ser alguma coisa que você despreza? Se você quer ser uma pessoa boa, tá todos os dias tendo pensamentos bons, você se engaja com questão animal, com questão de pessoas necessitadas, com uma série de questões sociais. E se você acha que o rico é mesquinho, que o rico é ganancioso, que o rico... Qual é a chance de você querer ser um rico? Muito pequena. Porque você quer ser uma pessoa boa. Então, a máscara que você coloca na persona do rico define se você também um dia gostaria de chegar lá ou não. Normalmente, essas pessoas elas fazem o discurso da vítima, né? É a vitimização. Né? Os ricos ficam com todo o dinheiro, por isso eu não tenho nada. Levaram a minha parte. Né? Cadê a minha parte? Cadê a minha fatia do bolo? E por aí vai. Bom, tem uma frase até que a gente escutou numa das palestras que a gente deu ano passado. E aí isso voltou para nós assim como uma... Na verdade, a gente estava trabalhando esse assunto. E aí, qual é a questão? Tá, mas por que então as pessoas não dividem a riqueza? E aí, qual é a visão que nós temos e que é muito claro assim, sobre dinheiro? Dinheiro não se ganha. Esse verbo ganhar dinheiro aqui no Brasil, ele é um verbo errado. Ninguém ganha.
Tanto que nos Estados Unidos se fala em make money, fazer dinheiro. Dinheiro não se ganha, dinheiro se conquista. Se alguém supostamente ganhasse dinheiro, seria porque uma outra pessoa daria dinheiro. Então a gente tem que quebrar esse paradigma de ganhar, né? Dinheiro não se ganha, dinheiro se conquista com trabalho, com foco, com abrir mão de, às vezes, de lazer ou de descanso, ou enfim, de uma série de coisas, de prazeres imediatos para ter um objetivo maior, né? Que é ter um crescimento, inclusive financeiro. Então, dinheiro não se ganha. Por que os ricos não dividem? Quem disse que rico não divide? Observe o que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, com a fundação, por exemplo, do Bill Gates. Muitos bilionários fizeram um compromisso de doar 99% das suas fortunas, independente para onde for, mas vai ser para atividades de caridade, de fomento à cura de doenças e uma série de questões sociais. 99%. Como é que você vai doar se você não tem o que doar? Né? Nós vamos chegar lá. A gente está... Cada pessoa está num lugar hoje. Ou você tem mais condições de ajudar, ou você está tendo que ser ajudado por alguém. E daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, qual vai ser a posição que você vai querer estar? De estar podendo ajudar mais, de ser uma pessoa ainda melhor, ou de repente depender de alguém, depender da ajuda dos outros? Bom, falando sobre a questão de como que as pessoas enxergam as pessoas bem-sucedidas, o Harvey conta a historinha que ele tinha um carro velho, e aí quando ele estava na estrada, ele ligava o pisca e ninguém dava bola, deixava ele passar, né? E aí ele resolveu um dia, né, já estava bem, já tinha vendido a empresa dele, já se mudado, comprou um Jaguar. E aí, né... Conversível, né? Com teto solar. Com teto solar, isso, teto solar. Vou ligar o pisca quando vai entrar. Aquele sinalzinho, né? Os camaradas não deixavam nem entrar e ainda xingava, né? Porque nem conhecia, não sabia quem era, mas tinha um ato de ódio, de repúdio, simplesmente porque aquela pessoa era uma pessoa bem-sucedida. Então uma questão de imagem, de personificação de pessoas ricas que infelizmente está gravada na sociedade. Né? E não é só brasileira, tanto que o Harvey é um americano, então isso também acontece lá. Tem uma distância, né? As pessoas criam uma distância, assim, e um ressentimento, né? É só pensar, se você visse um Mustang conversível em cima de um guincho, qual seria o teu sentimento com relação a isso? E olha que nós já vimos algumas situações na prática, né? De gente muito feliz vendo a desgraça, abre aspas, dos outros, né? Então, o que você enxerga quando alguma situação como essa acontece? Já tive a infelicidade, né, de ter uma situação parecida com a do Harvey, eu nem tinha um carrão, não tinha um Jaguar, né, mas eu tinha um carro popular, simples, mas um carro novo, pintura bonita, e eu estava na praia e riscaram da lanterna dianteira até a lanterna traseira, o carro fora. Ninguém me conhecia, não era porque eu fiz alguma coisa para alguém, simplesmente alguém pegou o carro e passou a chave, fora. E o Harvey conta que aconteceu a mesma coisa com ele quando ele foi com o carro dele em um bairro. Na próxima vez que ele voltou, ele alugou um carro mais simples nesse mesmo bairro e nada aconteceu com o carro dele. Então, qual é o que motiva essas pessoas a fazerem isso? Como você está enxergando pessoas bem-sucedidas? Até a gente fica assim, um pouco refém do que se diz na mídia, né? Então a mídia volta e meia retrata casos isolados de pessoas ricas que realmente fizeram coisas ruins. No entanto, o que vai para a mídia, assim, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, é um percentual muito pequeno do que efetivamente acontece. Na verdade, aquela minoria cria uma imagem de que gente rica é uma pessoa má. Então, porque ela é uma pessoa má, eu não quero ser má, eu não gosto dele, eu repudio a pessoa dele, eu não admiro ele, eu quero que ele quebre e assim por diante. Vai criando todo esse inconsciente coletivo de ódio a pessoas ricas. No entanto, a gente sabe que não é bem assim. A gente tem convivido com muitos empresários que, felizmente, estão muito bem à base de muito trabalho, gente honesta, gente que trabalha muito,
Gente que, assim, mantém uma rotina de 14, 16 horas diárias de trabalho todos os dias, sábado e domingo e assim por diante. E então a gente sabe que essas pessoas, elas não estão na posição que elas estão e não estão com os resultados financeiros que elas estão hoje de graça. Ninguém deu nada. Ninguém deu nada. As oportunidades, como a gente até comentou, né, no último arquivo, que foi no número 5, sobre oportunidades, as oportunidades, elas estão aí. A gente tem que ser mais proativo e ir atrás delas, né? E daqui a pouco daqui a pouco então chegar nessa posição também de mais sucesso financeiro, mais resultados. É só você pensar nos filmes, né? Quem é, na maioria das vezes, o mocinho e o vilão? Essa é muito boa. Se você olhar, a gente tem até Titanic, Jack and Rose. Né? Sempre a pessoa bem-sucedida, né, vai ser o vilão. O que vocês, eu imagino, né, que quem tem aí em torno de 30 anos ou mais assistiu Titanic. Vocês lembram que a Rose, ela tinha um compromisso de casamento com uma outra pessoa? No entanto, surgiu o mocinho, supostamente mocinho, o Jack. Quem era o Jack? O Jack foi uma pessoa que surrupiou o ingresso, que ele entrou escondido, que ele fez um monte de... Foi um larápio, né, de certa forma, mas ele foi colocado como um mocinho da história. E o rapaz que era o noivo dela, enfim, prometido dela, era um cara rico, e trataram ele com que imagem? Imagem de snob. Então você torceu por quem? Pelo noivo da Rose ou pelo Jack? E assim em novela, em tudo que a gente vê na mídia, né? Então isso vai automaticamente criando um inconsciente coletivo de que as pessoas ricas, bem-sucedidas, elas são pessoas desonestas e por aí vai, né? A gente cria uma falsa imagem nesse sentido. Por que eu digo uma falsa imagem? Porque, como a Kátia falou, na maior parte das vezes essas pessoas que chegaram lá, elas chegaram lá porque são merecedoras, porque elas são pessoas boas. Ninguém confia em dar o seu dinheiro a pessoas que não sejam boas, em pessoas que não confiem. Você compraria alguma coisa de alguém que você não confia? Por que as pessoas que têm muito dinheiro são bem-sucedidas e, na grande maioria das vezes, 98 em 100, né, em 100 são pessoas corretíssimas e honestas? Justamente por isso, porque elas são confiáveis para as outras pessoas, as pessoas confiam em dar o seu dinheiro para elas, sabe? Confiam que elas vão entregar o que elas estão te prometendo em troca. E assim é com pessoas, assim é com empresas também, né? Mesma coisa. E por trás de empresas estão pessoas. Então é uma coisa, é como o Blair nos ensina sobre código de honra. O código de honra, ele é uma extensão das pessoas que vai para dentro das empresas. Pega empresas em geral aí que estão bem hoje, né? Elas cresceram à base da confiança. Você não entregaria o seu dinheiro a um banco que está listado na Bovespa, a um Itaú, a um Bradesco, se ele simplesmente torrasse o seu dinheiro ou colocasse em investimentos de altíssimo risco. Então você confia, você tem credibilidade nessas empresas, né, hoje. Então exatamente. Você vê que isso tem muita relação, o sucesso tem muita relação com o quanto a pessoa se faz confiar, o quanto ela anda direito, né, o máximo direito possível, para que as pessoas venham comprar dela também. Então, a próxima vez que você estiver olhando TV, que você vê aquela cena em que o bandido for a pessoa bem-sucedida, a pessoa rica, só, para aí, né, vigia teu pensamento, só, te liga porque não é bem assim, né? Isso é uma impressão que a mídia implanta desde sempre, porque assim como tragédia, outras coisas, é o que vende, é o que dá audiência, e se dá audiência... Tem público, e tem público vende. Vende. Né? E vende por quê? Porque a gente está automatizado nessa situação, de estar sempre prestando atenção no caos, na tragédia. A gente não, tanto que questões positivas não viram notícia, né? Agora está aumentando um pouquinho com as mídias sociais, as pessoas estão conseguindo ter o poder de disseminar também um pouco das notícias boas. Mas antes das mídias sociais, quando a gente estava refém da TV, o que a TV trazia? Até hoje mesmo, faz muito tempo que a gente não assiste noticiário de TV aberta e muito pouquíssimo de TV fechada mesmo, TV paga, porque não tem nada de bom. Hoje, bem na real, assim. Hoje a gente busca o que quer, quando quer, e cuida para pegar mais opiniões, para não ter tendências também, né? Enfim, para conseguir fazer uma visão crítica, porque é muito manipulado e tendencioso, na maior parte das vezes, a mídia, seja ela
canal aberto, canal fechado, é delicado, assim, deixar ser influenciado pela mídia. A vida da gente, ela é um resultado de todo o contexto, né? Do que a gente teve de infância, do que a gente teve durante o crescimento, das pessoas com quem a gente se relaciona e das informações que a gente se alimenta. Então, se ligar a TV no horário da tarde, onde estiver dando esses programas policiais, do que tu está te alimentando? E, infelizmente, a nossa mente não é tão inteligente a ponto de diferenciar o que é ficção e o que é realidade. Né? Eu vou usar o próprio caso do Titanic. Quantos de vocês choraram no filme, foram no cinema, choraram, caíram aos prantos, lágrimas, ou enfim, né? Alguns admitem, alguns não. Mas quantos tiveram aquele sentimento, angústia, ou mesmo choraram com o filme? Por quê? Se o nosso cérebro fosse totalmente racional e inteligente a ponto de entender que aquilo não é verdade, que aquilo é um filme, pode ser baseado numa história real, ok, tudo bem. Mas naquele momento você está vendo um filme e você incorporou aquele sentimento. Da mesma forma, você está incorporando outros sentimentos. E aquilo está alimentando mais e mais e todo dia mais. Então, se repetidamente você está tendo alimentação de coisas ruins, de sensações ruins, de mensagens ruins, a tua vida não é muito diferente disso. Se tu está se alimentando de coisas boas, saindo um pouco da TV, noticiário, e vindo um pouco, escolhendo o que você quer consumir, buscando coisas boas, filmes que dão energia, não que te tiram energia, séries que te dão energia, e assim por diante, livros, né? Estamos sempre falando deles. A tua vida vai ser um reflexo. Isso aí faz parte do teu contexto. Então, e isso vai fazer também com que você olhe para as pessoas de sucesso e veja, olha, eu estou trilhando o caminho daquela pessoa. A modelagem que a gente faz é nas pessoas de sucesso. Então, ó, eu quero ser aquilo, aquele é o modelo que eu quero para minha vida. Eu vou fazer hoje para chegar lá. E você vai se tornar uma pessoa ruim se chegar lá? Ou quando você tiver dinheiro, você poderá ser ainda melhor? Uma coisa que a gente repete muito nas palestras e nos cursos é assim: o dinheiro só potencializa o que você já é. O dinheiro só potencializa o que você já é. Se você é uma pessoa ruim, financeiramente pobre, a pessoa vai ser uma pessoa ruim quando tiver dinheiro. Mas se ela é uma pessoa boa, enquanto financeiramente estiver pobre, mas com uma mente rica, no momento que ela for financeiramente rica, ela vai ter o quê? Mais poder de ser melhor ainda. Porque ela vai poder fazer mais pela sociedade, por si, pela sua família e pelos outros. Exatamente. Bom, vamos lá então. Vigiar o pensamento, vigiar o que coloca aqui dentro, o que está se passando aqui dentro, quando vocês verem alguma situação, quando vocês se pegarem em alguma situação que vocês virem na prática, que vocês virem num filme, e vocês estiverem vendo que o pensamento de vocês não está coerente, que não deveria ser exatamente aquilo que deveria, briga com você mesmo, né? Se xinga. Para aí, vamos parar. Para. Cancela tudo, vamos mudar, vamos vigiar, vamos trocar a chavezinha para o outro lado. O que a gente está querendo dizer? Não é necessário que seja perfeito, né? Mas é importante reconhecer os pensamentos que não te fortalecem, que não vão te mudar para melhor. Né? Tem que manter o foco nos pensamentos positivos, nos pensamentos que vão te ajudar a ser uma pessoa melhor. Né? E tem mais uma coisinha que também acontece muito, né? A gente está falando de coisas que vão acontecendo e a gente cria uma forma de pensar para o resto da nossa vida, e uma dessas coisas também é um assunto um pouco, às vezes, delicado e polêmico, que é a religião. Né? Quanto existe de religião que reforça que a pessoa tenha que ser pobre. Se ela é uma pessoa rica, ela é uma pessoa impura, uma pessoa que cometeu algum ilícito, alguma coisa do gênero. Então, tem que cuidar esse tipo de pensamento, porque, de novo, vou reforçar, se você não tiver o suficiente para você, se você não tiver como ajudar os outros, como é que você vai ser uma pessoa boa e pregar o que você está querendo dizer? Ou melhor ainda, né? Porque se o dinheiro potencializa o que a gente já é, você já é uma pessoa boa, no momento que você tiver mais dinheiro, você vai poder fazer melhor ainda, né? Melhor em cuidar de alguém, né, que esteja com problema de saúde, porque o dinheiro ele não é um fim, o dinheiro é um meio para conquistar as coisas. Então, se você tivesse condições de ajudar alguém que está em um tratamento e que essa pessoa não tem dinheiro
e que ela precisa esperar por meses pelo SUS e correndo o risco de não sobreviver por causa dessa demora, se você tivesse dinheiro, você teria condições de ajudar ela. Então você poderia ter mais ações de bondade ainda. É isso que a gente reforça muito, que o dinheiro, a pessoa virtuosa, ela não precisa ser pobre, ela pode ser virtuosa e financeiramente rica. E isso vai potencializar a virtude dela. Exatamente. E aí vem aquele pensamento, né? Ah, ok. Existem pessoas ruins e bem-sucedidas? É claro que existem pessoas que vão para o outro lado. Tanto que, quando acontece alguma coisa, a pessoa vira mídia. Agora, para e pensa. Quantas pessoas muito bem-sucedidas existem e quão poucas entram num escândalo ou alguma coisa do gênero? Então, não é o dinheiro, né? Não, o fator dinheiro não é o que determina uma pessoa ser rica ou ser boa, ou ser, e aí, ser boa ou ser aquele ruim. um caso é generalizado e se cria o estereótipo, né? É. Então, cuidado, se vigia, quando vê alguma coisa, diz para, cancela, não é um pensamento, né? O que você está dizendo aí para você mesmo quando isso acontece? E quando acontece também de você ver uma pessoa que batalhou pelo que conquistou, que teve méritos, que você conhece o caminho e ela atingiu um sucesso financeiro, abençoa ela, Exatamente. admira ela, pergunta para ela o que tu fez para chegar até aqui, o que eu posso fazer do ponto onde eu estou para chegar perto de onde você está hoje, porque muitas dessas pessoas elas não são egoístas e você tem muita acessibilidade de perguntar isso para elas, você tem um acesso. Porque ela batalhou muito, ela errou bastante e acertou muito mais, né? Que isso que fez ela chegar lá. Então, se você pode perguntar para ela quais foram as coisas que aconteceram certo, quais foram as coisas que aconteceram errado, para você agir, né? Evitar os erros e replicar os acertos. Então, busca essas pessoas, se inspira nelas, admire, abençoe elas e fique feliz por elas também. Exatamente. Então, se você é capaz de enriquecer, né, licitamente, honestamente, você deve fazer isso. Você tem que fazer isso. É um desperdício da sua capacidade para o mundo não fazer isso. Você tem que usar esse potencial para enriquecer. Enriqueça, ajude outras pessoas. Seja bom e piedoso como o seu coração está mandando, de uma forma que você vai poder ajudar muito mais pessoas. Seja alguém confiável, alguém focado, determinado, persistente, que trabalhe duro, bondoso. Né? Por que essas habilidades não podem estar todas juntas e ligadas junto com a riqueza? Você precisa passar essa mensagem para o mundo. Você precisa dizer que você pode ser bom e que você pode ajudar as pessoas, mesmo que, e principalmente se você for rico. Vamos ajudar a elevar esse mindset? Esse é o nosso trabalho aqui, né? A gente também tem um caminho, tem um aprendizado já, sempre tem muito mais para aprender, e a gente quer compartilhar isso porque muitas coisas mudaram, vários pensamentos, e os resultados vêm, gente. As pessoas boas e de sucesso, elas começam, é quase como chamam de física quântica ou de energia. Acredite no que você queira acreditar, né? E as coisas, essas pessoas vão se encontrando. E isso é mágico, é inexplicável. Mas se você não busca isso, quais são as pessoas com quem você vai se associar também? E voltando à questão de comportamento das pessoas, de imagem e tudo mais, o Harvey conta uma historinha no livro que logo que ele vendeu a empresa, enfim, ele se mudou para um bairro e ele já entrou meio receoso assim, nesse Porque local. Porque era um bairro de alto padrão, de alto padrão. Então ele pensou, caraca, aqui só vai ter gente mesquinha, né? E aí ele meio que se isolou por conta, ele ficou na dele, mas ele tinha filhos. E então os filhos tinham, naturalmente, amigos. E os amigos se encontram na escola, combinam coisas, um dia tem que levar amigo, buscar filho na casa do amigo. E aí chega na casa do amigo e ele é super bem recepcionado, né, por uma senhora. E ele fica até espantado, enfim, da com forma... a simplicidade, né, como ela dela, recebe, assim, simplicidade, de receber.
E logo em seguida ele conhece o marido dela, né, o pai dos amigos do filho, o cara super gente boa, convida ele pra jogar golfe, bem receptivo, etc. E tal. Ele até meio que se espanta assim, com a simplicidade das pessoas. E, enfim, eles convidam eles acho que para um jantar ou alguma coisa do gênero. E aí o Harvey chega para a mulher dele e diz: tem que jantar na casa do fulano. E ela já fica toda preocupada, né? Diz: meu Deus, né? Agora que roupa que eu vou? Vou ter que comprar um vestido novo, né? Quando a mulher diz: fui convidada, tem que comprar um vestido novo. É isso que passa na tua cabeça? E o Harvey diz: não. Seja você mesma. Né? Essas pessoas, elas têm essa simplicidade, elas têm essa natureza de ser quem são. E, enfim, conheceram essas pessoas e tem um capítulo de uma questão de caridade, né? E daí eles fizeram lá uma ação de caridade. Não eram só eles no jantar, então tinham outros casais, tinham outras pessoas envolvidas nesse jantar. E as pessoas, além de dar os cheques, né? Eles fizeram uma ação ali, eles levantaram uma questão de caridade que eles iam fazer naquele momento e todos foram assinando seus cheques, né? Isso já fazem alguns anos, então se falava em cheque. Foram assinando seus cheques para contribuir com essa ação de caridade. Qual era a condição para contribuir? Aí eu contribuo com a sua, desde que quando eu tiver do meu compromisso de caridade, você também contribua comigo. Então era um grupo de pessoas... as pessoas tinham que estar envolvidas no projeto. Elas tinham que estar atuando, não era só o comprometimento financeiro. Ou seja, existe mais do que o dinheiro, existe a ação, a bondade envolvida na história. Conta um outro caso também de um médico, né, um angioplastista, e esse médico, ele doava um dia do seu trabalho, um médico muito famoso, doava um dia do seu trabalho e incentivava que outros médicos também fizessem isso. Ele trabalhava das 6 da manhã às 10 da noite, um dia por semana. De forma gratuita. Só que ele era um dos angiologistas mais famosos da região. Cada cirurgia dele custava entre 5 e 10 mil dólares na época. E mesmo tendo tanto sucesso, ou por causa disso, porque ele não dependia daquele um dia de trabalho, ele poderia trabalhar um dia por semana de graça, que não ia fazer diferença na vida financeira dele, ele conseguia doar um dia inteiro de cirurgias, atendimentos por semana. Então, quebrar o paradigma de que riqueza tem a ver com virtude. Né? Riqueza é uma coisa, virtude é outra. A pessoa ter bom coração ou não ter um coração tão bom assim não tem relação nenhuma com o dinheiro. Porém, quando você consegue cruzar bondade e riqueza financeira, aí você consegue expandir esse trabalho muito mais e fazer um bem muito maior ainda. Show de bola. Acho que essa é a nossa mensagem de hoje, a nossa interpretação do capítulo. Passamos um pouquinho do tempo. A gente meio difícil dar um limite. Só ficou até aqui quem é forte. Só os fortes ficaram até o final. Se você ficou até aqui, você pode ser uma pessoa considerada guerreira. Então, quando você vê alguma situação boa, abençoe. Você só vai ter aquilo que você não despreza, aquilo que você abençoa, elogie o que as pessoas têm, elogie como as pessoas são, aquilo que você quer, você tem que abençoar. Essa é uma filosofia havaiana, né? Não me recordo a tribo. Filosofia Huna. Huna. Que inclusive o Harvey também é um dos princípios do Harvey, seguir essa filosofia Huna, que é abençoar. Abençoe aquilo que você quer. Né? É bem dizer, é dizer assim, te abençoo, parabéns pra ti, que tu tenha mais ainda, e assim por diante. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo tempo. Você é forte, você é um guerreiro por ter ficado até agora aí. Parabéns. Parabéns.